A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para divulgar um vídeo de suma importância e que possa servir de alerta para muitos, principalmente para o povo evangélico, que no decorrer dos últimos anos tem sido vítimas de infiltrações de satanistas e maçonaria, que em si se constitui a mesma essência, né, e o mesmo propósito, né, como está lá no livro de Apocalipse, né. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, não é verdade? Propósito esse, pessoal, que é destruir o cristianismo de modo geral. Pois se observarmos bem, o evangelho pregado hoje está adulterado, né, corrompido, com falsas doutrinas e condutas anticristãs que levam um verdadeiro cristão e sincero a uma decadência espiritual, como diz no livro de Oséias 4, versículo 6, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? Então, contextualizando, pessoal, o que eu estou falando, você mesmo pode pesquisar, pegar o testemunho do ex-satanista Daniel Mastral, a qual ele mesmo afirma que comunidades satânicas do alto escalão enviam os seus adeptos para se infiltrarem no meio da igreja. Por isso, hoje, está essa apostasia no meio evangélico. Está difícil das pessoas congregarem. Muita gente tem saído do meio do sistema religioso. Tem um lado também da questão da corrupção financeira, mas não iremos tratar disso por agora. Podemos pegar também como exemplo igrejas como a Assembleia de Deus, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, inúmeras outras igrejas que quando começaram, elas tinham essência, elas pregavam um evangelho genuíno, né, um evangelho cristocêntrico, né, e não egocêntrico, antropocêntrico, como tem sido pregado hoje, não é verdade? Antigamente as igrejas pregavam contra a televisão, hoje os grandes canais de televisão evangélica têm programas esportivos, né, estão todas contaminadas com o sistema, né, do mundo, né. Na verdade, a igreja se adaptou ao mundo para não ter que sair do mundo, não é verdade? E essa não é a realidade da igreja primitiva, né? Dos apóstolos morreram por não se adaptarem ao sistema religioso da época, não é mesmo? Nós sabemos bem, voltando ao assunto da televisão, que a televisão é o instrumento da onipresença de Satanás, né, deste século, não é mesmo? Para doutrinar as pessoas com ideologias satânicas, né? Não precisa ser cristão para reconhecer que a televisão manipula as massas, não é mesmo? Mas antes de você, que está aí me ouvindo, atribuir exclusivamente a um grupo chamado Illuminati, como se 13 famílias, né, controlassem todo mundo por habilidade humana, primeiramente você precisa deixar o conspiracionismo norte-americano, que atribui o controle a seres humanos e como se homens normais, com suas intelectualidades, estivessem rindo em uma sala juntamente com Obama, não é mesmo? Aqui você precisa levar em consideração também que ao invés de uma elite, né, uma elite humana, somente você não pode se esquecer que tudo se trata, né, de um grande cumprimento profético, né, realizado e muito bem executado pelo próprio Satanás, não é verdade? Como eu havia dito no início do vídeo, estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, não é mesmo? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Se você não conhece o versículo, o texto, dá uma consultada. Então, meus queridos, os métodos que Satanás tem utilizado para influenciar e dominar as nações, levando muitas pessoas a engano, é extenso e há várias maneiras de manipulações. Podemos observar que no decorrer do século, isso tem se expandido a cada dia, né? Tem sido aplicado várias formas de manipular as massas, não é verdade? Podemos citar como exemplo, a qual eu já havia dito, os meios de comunicações, né? Que inclui a televisão, qual eu já havia falado atrás, não é verdade? E nós temos observado que a tecnologia a cada dia tem avançado. Tudo isso está contribuindo para o progresso tão esperado das comunidades satânicas, que será a manifestação do anticristo, assim como para nós será a vinda do Messias, não é mesmo? Podemos observar também que com a evolução
das tecnologias em si, já foram fabricados os chips, né, os microchips, né, para implantar em pessoas. Criaram até uma lei que foi aprovada no Congresso americano, que entrará em vigor, se eu não me engano, março de 2013, obrigando a todo cidadão americano a implantar os microchips. Devemos sempre ficar alerta, e a justificação que o governo americano deu é que será para fins, né, sanitários. Devemos ficar sempre ligados, né, porque tudo isso está fazendo sim uma alusão com os textos de Apocalipse 13, que na minha opinião eu faço uma ligação direta aos textos de Apocalipse. As pessoas que acompanham os conspiracionistas norte-americanos ou os plagiadores brasileiros amadores como Rubens, analfabeto, né, academicamente falando, a maioria dessas pessoas pensam que Barack Obama é um satanista do alto escalão da magia negra. Mas, na minha opinião, embasado em relatos e pesquisa do que é um satanista e de como eles se comportam, ele nada mais é que um marionete na mão da comunidade satânica. Porque elas mesmas são responsáveis em preparar um líder para agregar ao sistema político. E isso se estende a tudo que influencia a humanidade, partindo de governo, né, indústrias da música, indústria da moda, enfim. Como eu havia dito, o campo é extenso e tem se expandido a cada dia mais. Voltando ao assunto, eles estão querendo dominar o meio evangélico, como fizeram com o catolicismo. Mas eles têm encontrado dificuldade devido às ramificações de igreja. Posso dizer que quase 90% das igrejas já estão contaminadas. Ou, se não foram ainda contaminadas por um líder maçom, já estão em esfriamentos, entrando em um tradicionalismo. Tudo isso por causa do liberalismo teológico. Ou seja, essas igrejas já não têm mais autoridade e nem a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Posso dizer que muitas igrejas, como metodista, batista, presbiterianas, adventista, enfim, têm evidência de que seus líderes ou fundadores têm origem maçônica. Então, pessoal, voltando ao assunto, mais compactuado com tudo que estou dizendo, então quem são os Illuminati? Essa é a pergunta que fica no ar, não é verdade? Na minha opinião, os Illuminati nada mais é do que são bruxos sacerdotais do alto escalão da magia negra, que fazem grandes sacrifícios macabros e têm grande intimidade com o poder das trevas, assim como bruxos da Bahia, da África, de várias regiões do globo terrestre, não é mesmo? Não há diferença. Todos eles têm o mesmo intento. A única diferença considerável que devemos fazer aqui é que eles trabalham em setores diferentes, pois muitos fazem sacrifícios a políticos, outros atuam na indústria da música e também em redes de TV, como exemplo a Rede Globo, que tem um terreiro para apresentar a cada programa que vai ao ar, apresenta aos seus orixás, né? Isso segundo relatos do tio Chico, né? Então, meus amigos, tirem da sua cabeça e parem de perder tempo colocando vídeos na internet, né, de forma bitolada, né, dizendo resistência Brasil, a nova ordem mundial, como se a nossa guerra fosse física. Mas o que diz as escrituras, né? Em Efésios capítulo 10, né? A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, né, dos ares. Com tudo isso, podemos entender então o porquê da maçonaria está introduzindo dentro das igrejas adeptos como exemplo os pastores maçons, e que nós iremos tratar aqui a respeito do vídeo, qual eu irei mostrar para vocês um vídeo exclusivo da cantora Ana Paula Valadão fazendo a mão chifrada, né? Existem outras também, como Ludmilla Ferber, né? Tem vários cantores que estão demonstrando evidências de que foram introduzidos no meio deles a ideologia satânica. Eu acredito particularmente que a cantora Ana Paula Valadão, quando começou o seu ministério, realmente foi levantada por Deus. Mas isso é uma longa história, porque eles estão, como eu estou falando desde o início, eles estão querendo infiltrar no meio da igreja de todas as formas, para que a igreja se torne um fantoche. Não é verdade? O plano da maçonaria é esse, desde o início.
Nós podemos relatar isso desde os escritos do famoso, né, da época do Iluminismo, né, que surgiu, após o Iluminismo surgiu Alberto Pike, né, do século XVIII, né, para o século XIX, e ele escreveu um livro que relatou sobre isso, que o plano da maçonaria é a destruição do cristianismo. Então, como eu estava dizendo, essas igrejas há tempos atrás não eram apostatadas, mas no meio dessas igrejas existem poucas que estão de pé ainda. Devemos ficar atentos. Eu irei mostrar o vídeo para vocês e vocês tirem as suas conclusões. Que Deus possa abençoar a vida de cada um.